Olá, seja muito bem-vindo para mais uma aula de filosofia. Desta vez nós vamos dar continuidade às aulas de filosofia para o terceiro ano. Eu sou o professor André Diogo e a aula de hoje vai ser a 3.1.7, Meditações Metafísicas, que é do René Descartes, só que nós vamos trabalhar apenas a primeira meditação, ok? Então, vamos começar essa aula fazendo a revisão das últimas 6 aulas que nós tivemos para o terceiro ano do ensino médio. Primeira aula, a gente trabalhou metodologia de estudos. Então, basicamente, para a gente estudar um texto, nós vimos que precisamos desenvolver 3 passos. Quais eram esses 3 passos? Primeiro, leitura geral. Segundo, fichamento. E terceiro, um resumo. Ainda na primeira aula, nós acompanhamos qual é a importância da leitura, quais elementos devem ser observados e ainda algumas dicas da arte de sublinhar. Então, por exemplo, se você tem um parágrafo que é muito importante, você não precisa sublinhar linha por linha, basta você passar um traço à margem ou uma chave, que seja um colchete, indicando que você está destacando todo aquele parágrafo. Já na segunda aula, nós tivemos o poema Não Basta Abrir a Janela, do Alberto Caeiro, que é um heterônimo para Fernando Pessoa. Então ele fez algumas reflexões sobre os principais elementos da filosofia, os principais objetos da filosofia, que podem ser muito bem visualizados no seguinte verso. Ele diz: com filosofia não há árvores, há ideias apenas. Já na terceira aula, nós tivemos a investigação parte 1, sobre o tema do racionalismo e empirismo. Então, em que consiste essa investigação? É o ato do próprio aluno pesquisar sobre aquele tema. O tema que nós estamos trabalhando ao longo desse bimestre, podemos falar assim, é racionalismo e empirismo. Teoria do conhecimento, racionalismo e empirismo. Então, na investigação, eu pedi para que os alunos lessem o texto que eu indiquei, mas não apenas lessem. Primeiro, lessem e depois relessem, mas nessa segunda leitura vocês iriam sublinhar as partes principais. Já na nossa quarta aula, nós tivemos a investigação parte 2, que teria os seguintes procedimentos. Primeiro, apenas a releitura daquilo que já foi sublinhado. Então, o aluno na quarta aula ia apenas ler aquilo que ele sublinhou no livro, ou seja, ele não precisava ler o texto todo novamente, mas sim apenas aquilo que ele sublinhou. E depois, a partir disto que ele sublinhou, ele deveria construir um resumo. Então, um resumo de um texto ele fica muito mais fácil quando você não faz o resumo sobre o texto todo, mas você vai construir o resumo apenas a partir das ideias principais. Já na nossa quinta aula, nós desenvolvemos o tema Teoria do Conhecimento, Racionalismo. Então, inicialmente, é necessário colocar que existe um campo da filosofia chamada Teoria do Conhecimento, que ele vai investigar, entre outras coisas, o que é o conhecimento, qual a origem do conhecimento. E esta última questão é a que nos interessa. Qual a origem do conhecimento? A primeira resposta que nós tivemos foi: a origem do conhecimento é a razão. E essa resposta foi dada pelos racionalistas. E o principal racionalista que nós vimos foi o Descartes. Então, para o racionalismo, qual a origem ou qual a fonte das ideias? Já está na própria palavra racionalismo. Então, qual a origem das ideias qual a origem do conhecimento para o racionalismo? A razão, ou as ideias, ou a mente humana. Na sexta aula, nós acompanhamos o empirismo, que é a resposta oposta à ideia da origem do conhecimento. Então, para o racionalismo, principalmente para Descartes, na quinta aula que nós vimos, qual é a origem das ideias? Qual é a origem do conhecimento? Perdão, novamente. A origem do conhecimento está na razão. Já para o empirismo, e aí eu destaquei o Locke, o Berkeley e o Hume, para o empirismo, a origem do conhecimento está na experiência, ou naquele conhecimento que se origina dos 5 sentidos, que nós acompanhamos. Portanto, hoje, nós vamos dar continuidade a essa reflexão sobre teoria do conhecimento.
Hoje a gente vai estudar um texto do Descartes. Lembrando, para o Descartes, a origem do conhecimento está nas ideias, está na razão humana, na mente humana. Então, a gente vai fazer um breve comentário aqui, primeiramente, em relação à primeira meditação, para posteriormente nós passarmos na leitura e análise. Vamos lá para o slide. A primeira meditação. Na primeira meditação, são expostas as razões pelas quais podemos duvidar, em geral, de todas as coisas, e de forma particular das coisas materiais. Uma dúvida tão geral tem sua utilidade na medida em que liberta de pré-juízos e prepara um caminho para o espírito desligar-se dos sentidos. Então a gente vai reler agora, só que destacando as ideias principais. A primeira meditação. Então, o que é dito na primeira meditação? Na primeira meditação, são expostas as razões pelas quais podemos duvidar, em geral, de todas as coisas. Então, na primeira meditação, são expostas as razões pelas quais podemos duvidar de quê? De todas as coisas. E de forma particular das coisas materiais. De forma particular as coisas materiais. Então, novamente, o que tem lá na primeira meditação? As razões em que podemos duvidar de todas as coisas e de forma particular das coisas materiais. Então, o que significam coisas materiais? São aquelas coisas que você pode pegar, que você pode ver. Qual é o contrário das coisas materiais? São as coisas que nós podemos chamar de imateriais ou ideias. Uma ideia, ela é material? Você consegue pegar uma ideia? Não, você não consegue. Portanto, a ideia, ela não tem matéria. Ela não pode ser tocada concretamente, diferentemente das coisas materiais. Então, as coisas materiais são as coisas que estão relacionadas aos nossos 5 sentidos. Então, o que o Descartes está colocando aqui na primeira meditação, neste comentário inicial que nós estamos vendo? Que ele vai colocar na primeira meditação que a gente pode duvidar de tudo. A gente pode duvidar das ideias e das coisas materiais. A gente pode duvidar de absolutamente tudo. Você pode duvidar da luz que está te iluminando agora, você pode duvidar se o seu celular realmente existe, você pode duvidar de que você existe, você pode duvidar do número 3, que é apenas uma ideia, você pode duvidar da ideia de liberdade, você pode duvidar da ideia de justiça. Então, liberdade e justiça não são coisas que você vê andando por aí na rua. O que liberdade e justiça são? Liberdade e justiça são apenas ideias, não são coisas materiais, são ideias. O que significa isso? O que significa ideias? Apenas coisas que estão na nossa mente. Então, novamente, lendo apenas aquilo que a gente sublinhou, as razões podemos duvidar de todas as coisas, de forma particular, coisas materiais. Continuando. Uma dúvida tão geral. Por que essa dúvida é tão geral? Porque você pode duvidar de todas as coisas. Uma dúvida tão geral tem sua utilidade na medida em que liberta de pré-juízos e prepara um caminho para o espírito desligar-se dos sentidos. Então, novamente, essa dúvida que é tão geral, ela tem uma utilidade. E qual é a utilidade dela? Primeiro, ele diz, liberta de prejuízos, só que aí depois ele vai dizer algo mais importante, que é aquilo que a gente vai destacar. Ele diz que prepara um caminho para o espírito desligar-se dos sentidos. Pronto. Então, isso aqui é o mais importante. O espírito, a mente humana, neste caso, a mente humana desligar-se, ou seja, se separar
daquilo que vem dos sentidos, ou seja, aquilo que forma as coisas materiais. Então, sentidos é correspondente ao que nós estamos falando aqui de coisas materiais. E o que o Descartes fala em relação aos sentidos e às coisas materiais? A gente deve acreditar nos sentidos e nas coisas materiais? Não. Ok? Então a gente deve abandonar os sentidos e as coisas materiais. Por que a gente deve abandonar eles? Porque eles despertam dúvida. Você tem dúvida realmente se isso que você está assistindo agora é uma aula, se isso que você está vendo agora é uma aula, ou se você está apenas sonhando. Você pode ter essa dúvida, você pode duvidar disso. Você pode duvidar se aquele suco que você está tomando é um suco da polpa da fruta ou da própria fruta, realmente, ou se é um suco apenas artificial. Você pode duvidar de absolutamente todas as coisas materiais, de todas as coisas que são percebidas pelos nossos 5 sentidos, ok? Então, diante disso, a gente pode fechar o comentário falando o seguinte: na primeira meditação, ele vai duvidar de todas as coisas. E qual a utilidade dele duvidar de todas as coisas? Que ele vai preparar a mente humana ou o espírito para se desligar dos sentidos. Ele está tentando fazer uma certa elevação do homem, do ser humano. Okay? Ele está tentando fazer com que nós nos desliguemos um pouco disso que a gente apenas vê, disso que a gente apenas toca, disso que a gente apenas ouve. Por quê? Porque tudo isso pode enganar a gente. Então, nós não queremos que algo fique nos enganando. Então, a gente tem que buscar aquilo que é uma certeza e não algo que é enganoso. Ora, o conhecimento dos sentidos ele é enganoso. Já um outro tipo de conhecimento não seria. Um outro tipo de conhecimento traria mais certeza para a gente. Que outro tipo de conhecimento é esse? É o conhecimento que vem apenas da razão. Então vamos agora para a leitura e análise da primeira meditação do Descartes. A gente vai proceder da seguinte forma nessa primeira meditação. Eu vou ler cada sessão. Essa primeira meditação, ela tem algumas sessões que eu selecionei aqui e a gente vai aplicar aquele método que nós vimos lá na primeira aula no estudo do texto. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, a gente vai fazer uma leitura geral de cada uma das partes. Melhor, em cada uma das partes, nós vamos aplicar o método. Em cada uma das partes, nós vamos fazer uma leitura geral, fichamento e depois vamos fazer um comentário que seria uma espécie de resumo. Tudo bem? Então, primeira meditação, sessão 1. Ele diz o seguinte: há já algum tempo dei-me conta de que, desde meus primeiros anos, recebera muitas falsas opiniões por verdadeiras, e de que aquilo que depois eu fundei sobre princípios tão mal assegurados devia ser apenas muito duvidoso e incerto. De modo que era preciso tentar seriamente, uma vez em minha vida, desfazer-me de todas as opiniões que recebera até então em minha crença e começar tudo novamente, desde os fundamentos, se eu quisesse estabelecer alguma coisa de firme e de constante nas ciências. Parecendo-me, porém, ser esse empreendimento muito grande, aguardei que atingisse uma idade que fosse tão madura que não pudesse esperar outra depois dela, a qual me fosse mais própria para executá-lo. Isso me fez adiá-lo por tanto tempo que de agora em diante acreditaria cometer um erro se empregasse ainda em deliberar o tempo que me resta para agir. Vamos ver se tem uma continuação da sessão 1, não. Então, agora a gente vai sublinhar as ideias mais importantes. Então, primeira sessão da primeira meditação. Há já algum tempo dei-me conta de que, desde meus primeiros anos, recebera muitas falsas opiniões por verdadeiras. Então,
desde meus primeiros anos, a gente vai marcar isso aqui, recebera muitas falsas opiniões por verdadeiras, e de que aquilo que depois eu fundei sobre princípios tão mal assegurados devia ser apenas muito duvidoso e incerto, de modo que era preciso tentar seriamente, uma vez em minha vida, desfazer-me de todas as opiniões que recebera até então em minha crença e começar tudo novamente desde os fundamentos. Voltando, ele diz o seguinte: de modo que era preciso tentar seriamente, uma vez em minha vida, a gente vai pular isso, desfazer-me de todas as opiniões. As opiniões que a gente já marcou lá em cima. Que opiniões eram essas? Falsas opiniões que ele recebia como verdadeiras. Então ele queria permanecer com essas opiniões ou se desfazer delas. Está bem aqui. Ele queria se desfazer de todas as opiniões que receber até então em minha crença e começar tudo novamente. Então, e começar tudo novamente, desde os fundamentos, se eu quisesse estabelecer alguma coisa de firme e de constante nas ciências. Parecendo-me, porém, ser esse empreendimento muito grande, aguardei que atingisse uma idade que fosse tão madura que não pudesse esperar outra depois dela, a qual me fosse mais própria para executá-lo. Isso me fez adiá-lo por tanto tempo que de agora em diante acreditaria cometer um erro se empregasse ainda em deliberar, ou seja, em escolher o tempo que me resta para agir. Então ele está fazendo basicamente aqui um certo histórico. Então, só voltando aqui, eu esqueci de sublinhar isso aqui. E começar tudo novamente desde os fundamentos, ok? Então, nós sublinhamos as partes mais importantes da sessão 1, da primeira meditação. A gente vai reler só essas partes e tentar comentar ela para fazer uma espécie de resumo. Então, lá em cima, desde meus primeiros anos recebera muitas falsas opiniões por verdadeiras. Era preciso tentar seriamente desfazer-me de todas as opiniões e começar tudo novamente desde os fundamentos. Então, para resumir, o que ele está colocando nessa primeira sessão? Que desde criança ele recebera falsas opiniões. As pessoas ensinavam coisas erradas para ele. Por exemplo, filosofia é loucura. E o Descartes, vocês sabem, se tornou um filósofo. Filosofia e matemática é loucura. Isso é a opinião das pessoas. Isso é uma falsa opinião que as pessoas ensinavam para o Descartes. Estou dando só um exemplo. Então, o que ele começou a perceber? Que ele precisava se desfazer dessas opiniões. Mas só que depois de se desfazer dessas opiniões, ele tinha que buscar algo. Ele tinha que buscar algo para colocar no lugar. E é claro, esse algo que ele vai colocar no lugar tem que ser algo mais firme do que anterior. Tentem imaginar que as opiniões falsas que ele está colocando aqui é como se você estivesse construindo uma casa. Só que em vez de você construir uma casa e colocar na massa lá que você coloca na parede um cimento bem forte, construir a casa utilizando uma massa bem forte, tijolos de boa qualidade, você acaba colocando materiais de péssima qualidade nessa casa. O que pode acontecer com essa casa? Com a primeira chuva ou temporal que vier, essa casa vai desmoronar. Então, ele não está esperando que a chuva venha desmoronar. Ele mesmo está destruindo essa casa para construir uma outra. Só que é claro, essa outra que ele vai construir, ele vai fazer um alicerce, que é o fundamento, ele vai fazer um alicerce bem seguro, vai colocar materiais de qualidade, não vai erguer logo uma parede e depois outra, ele vai colocar tijolo por tijolo, deixando cada tijolo bem firme, e aí ele vai subindo nível por nível da casa. Aí ele faz o primeiro andar, depois o segundo, o terceiro e assim vai. Tudo isso, essa casa representa o conhecimento. Então, para o Descartes, se você estabelecer o seu conhecimento ou a sua casa, ou construir a sua casa de forma metafórica, levando em conta falsas opiniões, se você
tentar conhecer as coisas por meio de falsas opiniões, ou vamos tentar tomar um exemplo. Se você acreditar em tudo que as outras pessoas falam para você, uma hora você vai tombar na sua vida, uma hora você vai cair, uma hora você vai levar uma pancada muito forte. Depois de levar essa pancada muito forte, que pode ser dada por alguma situação na sua vida, ou pode ser dada pela sua própria reflexão, você vai ter duas opções a princípio. Ou você vai continuar acreditando em tudo que as pessoas falam, ou você vai refletir você mesmo sobre aquilo que você acredita e sobre aquilo que é verdadeiro ou falso. Ok? Vamos agora para a segunda sessão, procedendo da mesma forma. Segunda, eu vou tentar ler um pouco mais rápido para a gente não se demorar muito e ao mesmo tempo para a gente compreender as ideias principais, ok? Segundo, primeiro só a leitura geral. Agora, pois, que meu espírito está livre de todas as preocupações e que obtive um repouso seguro numa solidão tranquila, aplicar-me-ei, ou seja, aplicarei a mim mesmo, aplicar-me-ei seriamente e com liberdade a destruir em geral todas as minhas antigas opiniões. Ora, não será necessário, para atingir esse propósito, provar que elas todas são falsas, o que talvez jamais realizasse até o fim. Mas visto que a razão já me persuade de que não devo menos cuidadosamente impedir-me de acreditar nas coisas que não são inteiramente certas e indubitáveis, ou seja, aquilo que você não pode duvidar, do que, então, impedir-me de acreditar nas coisas que não são inteiramente certas e indubitáveis, do que nas que nos parecem ser manifestamente falsas, a menor razão de duvidar que eu nelas encontrar será suficiente para me fazer rejeitá-las todas. E para isso, não é necessário que eu examine cada uma em particular, o que seria um trabalho infinito. Mas, como a ruína dos fundamentos traz necessariamente consigo todo o resto do edifício, a metáfora que a gente estava falando agora há pouco, o edifício ou a casa. Então, mas como a ruína dos fundamentos traz necessariamente consigo todo o resto do edifício, atacarei inicialmente os princípios sobre os quais todas as minhas antigas opiniões estavam apoiadas. Ok? Então vamos, a princípio, ficar com o seguinte exemplo. Vou dar um exemplo de uma opinião. Desde quando você é criança, aí você observa o sol nascendo e aí depois você vê o sol se mexendo, né? Aí vai anoitecendo, aí o sol chega meio-dia, o sol está bem em cima no céu, aí depois vai entardecendo, dá 5 horas da tarde, 6 horas mais ou menos, aí o sol começa a se pôr lá do outro lado. Ele nasce de um lado e vai se movendo e vai parar lá no outro lado, e aí ele se põe. Então, você está vendo que o sol está se movendo, e você tem a sensação de que você está parado. A questão é, isso é verdadeiro? Então vamos voltar agora. Depois desse exemplo, vamos voltar agora para a seção 2 e tentando sublinhar, para a gente tentar responder este exemplo. Seção 2. Agora, pois, que meu espírito está livre de todas as preocupações e que obtive um repouso seguro numa solidão tranquila, aplicar-me-ei seriamente com liberdade a destruir em geral todas as minhas antigas opiniões. Então, o que ele quer fazer agora? Destruir em geral todas as minhas antigas opiniões. E por que ele quer fazer isso? Porque essas antigas opiniões são falsas. Ora, não será necessário, para atingir esse propósito, provar que elas todas são falsas. Então, não será necessário provar que elas todas são falsas. Não é necessário, por exemplo, que você acredite em tudo que as outras pessoas falam. Para você provar que todas elas são falsas, você não precisa provar pessoa por pessoa. Basta você buscar o fundamento daquilo. Tente imaginar uma árvore. Tá? Os frutos dessa árvore, você desconfia que os frutos desta árvore estão podres.
que você faz? Só um exemplo, tá? Não sei se isso é real, se isso é possível. O que você faz? Você vai analisar fruta por fruta? Não. Você vai lá no tronco da árvore ou na raiz da árvore e analisa se lá tem algum fungo, alguma bactéria, algo que prejudique a árvore como um todo. Então, o que significa você ir na raiz da árvore? Você ir no fundamento das coisas. E daí você já sabe que todas as outras coisas não funcionam. Então, não é necessário provar que elas todas são falsas, o que talvez jamais realizasse até o fim. Mas visto que a razão já me persuade de que não devo menos cuidadosamente impedir-me de acreditar nas coisas que não são inteiramente certas e indubitáveis, do que nas que nos parecem ser manifestamente falsas, a menor razão de duvidar que eu nelas encontrar será suficiente para me fazer rejeitá-las todas. Então, ele diz o seguinte: a menor razão de duvidar que eu nelas encontrar será suficiente para me fazer rejeitá-las todas. Então, se ele observa que lá na raiz da árvore tem um fungo, tem uma bactéria, então ele já sabe que toda a árvore está contaminada. Ele não vai precisar mais perder tempo analisando cada galho, cada fruto daquela árvore. A mesma coisa com as opiniões falsas. Se você percebe que um fundamento está errado, então você já desfaz tudo aquilo que vem depois. Vou dar um exemplo. Você está respondendo uma equação de matemática, uma equação do 2º grau de matemática. E aí você responde ela todinha, dá uma página inteira, e aí no final a resposta deu x1 ou x' é igual a 3. E lá na resposta do livro, a questão certa é 4. Aí o que você vai fazer? Você vai revisar aquilo que você errou. E aí você descobre que lá na segunda linha da equação, quando você tinha, por exemplo, x menos 3 igual a 5. E aí você foi jogar esse menos 3 para o segundo membro da equação, em vez de você colocar. Então, novamente, x menos 3 igual a 5. Aí embaixo, x igual, repete o 5, e aí o menos 3 viraria mais 3. O que você fez? Em vez de colocar 5 mais 3, você colocou 5 menos 3. Então, você descobriu o erro, tudo aquilo que estava abaixo, tudo aquilo que vinha depois estava errado. Você não vai mais perder tempo procurando o outro erro. Não, você já descobriu um erro que está lá na raiz da árvore. Ok? Então, a menor razão de duvidar que eu nelas encontrar será suficiente para me fazer rejeitá-las todas. E para isso, não é necessário que eu examine cada uma em particular, o que seria um trabalho infinito. Ele ia morrer e não ia conseguir desfazer cada uma das opiniões das pessoas. Mas, como a ruína dos fundamentos traz necessariamente consigo todo o resto do edifício, então, novamente, ele vai dar uma metáfora. Como a ruína dos fundamentos, então tente imaginar um prédio de 10 andares, e lá no piso tem aquelas colunas que sustentam o prédio todo. Então, se você vê que uma daquelas colunas está se desfazendo, está saindo um pedaço da estrutura de uma apenas daquelas colunas, o que acontece com o prédio todo? Ele vai cair. Tá? É o que ele diz aqui. Como a ruína dos fundamentos traz necessariamente consigo todo o resto do edifício, atacarei inicialmente os princípios sobre os quais todas as minhas antigas opiniões estavam apoiadas. Tá? Então, atacarei os princípios sobre as quais as minhas opiniões estavam apoiadas, ok? Então, relendo e só comentando rapidamente, relendo apenas aquilo que a gente sublinhou. O que ele vai fazer agora na seção 2? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa na seção 2, não. Destruir em geral todas as minhas antigas opiniões. E por que ele está fazendo isso? Porque as antigas opiniões são falsas. Não será necessário provar que elas todas são falsas. A menor razão de duvidar que eu nelas encontrar será suficiente para me fazer rejeitá-las todas.
Como a ruína dos fundamentos, é a metáfora, como a ruína dos fundamentos traz necessariamente consigo todo o resto do edifício, atacarei os princípios, as minhas antigas opiniões estavam apoiadas. Então, voltando ao exemplo lá do Sol, que a gente colocou. Então, como vocês sabem, o Sol é uma estrela. O Sol é uma estrela. Então, se o Sol está se mexendo, então isso significaria que todas as outras estrelas também estariam se mexendo e que a Terra estaria parada. Só que, posteriormente, quando você vai estudar ciência, você percebe que não, que na verdade é o Sol que está parado, por assim dizer, é o Sol que está parado e a Terra está girando ao redor dele. E aí você não precisa fazer esta mesma reflexão sobre Marte, por exemplo. Você não vai analisar Marte, você não precisa ir para Marte e lá em Marte observar se o Sol está parado ou se ele está se movendo. Você descobriu pela sua razão que o Sol está parado. Ou você descobriu pela sua razão que aquilo que você vê em relação ao Sol, é um erro. E o que a Terra é? A Terra é um planeta, ok? Então, se você conclui que a Terra ela não está parada, mas sim ela está em movimento ao redor de uma estrela, que essa estrela é o Sol, no caso, então você vai concluir que todos os outros planetas fazem a mesma coisa. Você não vai precisar analisar planeta por planeta, é isso que eu quero colocar aqui para vocês, tá? Você não precisa ir em Marte para ver se lá em Marte o Sol está parado ou não. Você não precisa ir em Júpiter para ver se lá o Sol está parado ou em movimento. Você não precisa fazer isso. Você já descobriu pela sua razão que o Sol está parado e os outros planetas do sistema solar giram ao redor dele, ok? Terceira seção, que é um pouco mais curta. Então vamos para a leitura geral. Tudo que recebi até o presente como mais verdadeiro e seguro, eu aprendi dos sentidos ou pelos sentidos. 5 sentidos, lembram? Ora, algumas vezes experimentei que esses sentidos eram enganosos, e é de prudência jamais se fiar inteiramente em quem nos enganou uma vez. Então, o que ele está tentando falar aqui? Vamos primeiro sublinhar, né? Que é seguir o nosso método. Terceiro, tudo que recebi até o presente como mais verdadeiro e seguro, eu o aprendi dos sentidos ou pelos sentidos. Ora, algumas vezes, então, tudo que recebi, aprendi dos sentidos. Só isso. Ora, algumas vezes experimentei que esses sentidos eram enganosos. Então, algumas vezes os sentidos eram enganosos. E é de prudência jamais se fiar inteiramente em quem nos enganou uma vez. Então, se você tem um amigo e esse amigo uma vez traiu a sua confiança, você contou o seu segredo para o seu amigo. E aí esse amigo não guardou o segredo para você. Então, o que vai acontecer depois? Você nunca mais vai contar outro segredo para ele. Você nunca mais vai confiar nele inteiramente. A mesma coisa que com os sentidos. Então você tá lá na praia e aí você observa o horizonte. Você vê, você utiliza a sua visão e a sua visão diz que o horizonte vai ter um fim. Você observa lá como se fosse uma linha, né? Aí você pega um barco e vai em direção a esse horizonte para observar se tem um fim. E no final você vê que não tem um fim, que o mar sempre vai continuar em direção ao oceano. Então, a visão ela te enganou. Se a visão te enganou nessa vez, ela pode te enganar todas as vezes, ok? Quarto, ocorre contudo que, embora os sentidos nos enganem às vezes acerca das coisas pouco sensíveis e muito distantes, encontram-se talvez muitas outras das quais não se possa razoavelmente duvidar, ainda que as conhecêssemos por meio deles. Por exemplo, que eu esteja aqui sentado perto do fogo, vestido com um roupão, tendo este papel entre as mãos e outras coisas dessa natureza. E como eu poderia negar que estas mãos e este corpo sejam meus? A menos talvez que eu me compare a esses insensatos cujo cérebro está de tal modo perturbado
e ofuscado pelos negros vapores da bilis, que constantemente asseguram ser reis quando são muito pobres, estar vestidos de ouro e de púrpura quando estão totalmente nus, ou imaginam ser cântaros, ou ter um corpo de vidro. Mas o quê? São loucos, e eu não seria menos extravagante se me guiasse por seus exemplos. Então vamos sublinhar agora. Ocorre, contudo, que embora os sentidos nos enganem, às vezes acerca das coisas pouco sensíveis e muito distantes, encontram-se talvez muitas outras das quais não se possa razoavelmente duvidar, ainda que as conhecêssemos por meio deles. Por exemplo, que eu esteja aqui, sentado perto do fogo, vestido com um roupão, tendo este papel entre as mãos e outras coisas dessa natureza. Então, o Descartes está falando dele mesmo. No momento que ele está escrevendo o livro, ele está descrevendo a situação em que ele se encontrava. E como eu poderia negar que estas mãos e este corpo sejam meus? Então, percebem, ele está duvidando de coisas que vêm dos nossos sentidos. A menos, talvez, que eu me compare a esses insensatos, cujo cérebro está de tal modo perturbado e ofuscado pelos negros vapores da bilis, que constantemente asseguram ser reis quando são muito pobres. Então, se você vai em um hospício, por exemplo, você vai observar lá que algumas pessoas vão falar que são Napoleão, que são reis, sendo que essas pessoas não são. Então, é esse o exemplo que ele está querendo colocar aqui. Estar vestidos de ouro e de púrpura quando estão totalmente nus, ou imaginam ser cântaros, ou ter um corpo de vidro. Mas o que? São loucos, e eu não seria menos extravagante se me guiasse por seus exemplos. Então, ele está falando aqui que, a gente vai duvidar de todas as coisas dos sentidos, mas não de uma forma que a gente possa se considerar quase um louco. Não, vai ser uma dúvida coerente, uma dúvida racional. É uma dúvida que você pode fazer a partir do momento que você duvida do fundamento dela. O exemplo do edifício, novamente. Se uma coluna lá do prédio de 10 andares, você derruba uma coluna, você derruba todo o edifício. Tá? A gente não vai sublinhar nada aqui nesse quarto parágrafo, porque não tem nada que, a princípio, não tem nada que seja tão importante para a nossa reflexão aqui. Quinto, devo, contudo, aqui considerar que sou o homem e que, por isso, tenho o costume de dormir e de representar em meus sonhos as mesmas coisas ou outras por vezes menos verossímeis que esses insensatos quando acordados. Quantas vezes ocorreu-me sonhar à noite que estava neste lugar, que estava vestido, que estava perto do fogo, embora estivesse inteiramente nu em minha cama? Parece-me que nesse momento não é com olhos adormecidos que observo este papel, que esta cabeça que mexo não está dormente, que é com intenção e propósito deliberado que estendo esta mão e que a sinto. O que acontece no sonho não parece ser tão claro nem tão distinto quanto tudo isso. Pensando nisso cuidadosamente, lembro-me, porém, de ter sido frequentemente enganado quando dormia por semelhantes ilusões. E detendo-me neste pensamento, vejo tão manifestamente que não há indício concludente algum, nem marcas suficientemente certas, por cujo meio se possa distinguir nitidamente a vigília do sono, que me sinto inteiramente espantado. E meu espanto é tal que ele é quase capaz de me persuadir de que estou dormindo. Vamos ler agora, reler, sublinhando as partes principais. Devo, contudo, aqui considerar que sou homem, ou seja, sou ser humano, e que por isso tenho o costume de dormir, assim como qualquer outra pessoa dorme, o Descartes também, é isso que ele está falando. E de representar em meus sonhos as mesmas coisas, ou outras por vezes menos verossímeis, que esses insensatos quando acordados. Ele está se referindo aos insensatos da seção 4, que ele estava falando. Quantas vezes ocorreu-me sonhar à noite que estava neste lugar, que estava vestido, que estava perto do fogo, embora estivesse inteiramente nu em minha cama.
Então, quantas vezes, por exemplo, também você não sonhou que estava comendo uma pizza ou um hambúrguer, mas naquele momento você percebia que aquilo era apenas um sonho, uma ilusão? Parece-me que, nesse momento, não é com olhos adormecidos que observo este papel. Então, todo mundo aqui, aparentemente, conclui que agora não está sonhando. Você não está sonhando que você está tendo essa aula de filosofia aqui no YouTube. A princípio, todo mundo concorda nisso. A princípio, todos vocês percebem isso, que vocês não estão sonhando agora. Então, é isso que ele está falando aqui. Parece-me que nesse momento não é com olhos adormecidos que eu observo este papel, que esta cabeça que mexo não está dormente, que é com intenção e propósito deliberado que estendo esta mão e que a sinto. O que acontece no sonho não parece ser tão claro nem tão distinto quanto tudo isso. Então, o sonho parece assim, quando você está sonhando, que tem uma nuvem ao redor de tudo aquilo que você está vendo, que você não consegue distinguir as coisas claramente, que você está tendo um pesadelo com um bicho-papão e aí o bicho-papão começa a correr atrás de você, só que você não consegue ver ele direito. Na realidade, quando você está acordado, você consegue ver as coisas claramente, você consegue perceber as cores das coisas. No sonho, você não consegue perceber tantos detalhes assim. Então, o que acontece no sonho não parece ser tão claro, nem tão distinto quanto tudo isso. Pensando nisso cuidadosamente, lembro-me, porém, de ter sido frequentemente enganado quando dormia por semelhantes ilusões. Então, você é enganado às vezes pelo seu sonho. Você está sonhando, por exemplo, que você está subindo uma montanha e aí de repente você escorrega dessa montanha. O que acontece lá com o seu corpo mesmo na realidade? Você acaba caindo da cama, né? Você está sonhando que você caiu de uma montanha e você na realidade acaba caindo da sua cama. O seu corpo se mexe para isso acontecer. Então, a sua mente no sonho ela conseguiu te iludir. Seria isso. E detendo-me neste pensamento, vejo tão manifestamente que não há indício concludente algum, nem marcas suficientemente certas, por cujo meio se possa distinguir nitidamente a vigília do sono, que me sinto inteiramente espantado. Então isso aqui a gente vai sublinhar. Ele vai dizer o seguinte, não há indício concludente, só indício, ou seja, não tem uma prova de que por cujo meio se possa distinguir, se possa diferenciar o que? A vigília. O que é a vigília? Quando você está acordado. Do sono. Então, o que ele está tentando explicar? Ele está dizendo assim, você sabe que você agora está assistindo uma videoaula no YouTube, mas você não pode ter tanta certeza assim de que isso que você está fazendo agora não é um sonho, de que você não está sonhando agora. Não existe uma prova tão forte. É isso que ele quer colocar aqui. Que me sinto inteiramente espantado, e meu espanto é tal que ele é quase capaz de me persuadir de que estou dormindo. Então, pelo fato de você não ter provas de que agora você realmente está acordado, a ideia de você se beliscar, né? Isso não é uma prova de que você está acordado. Dá para você fazer isso no sonho também. Então, se bem que corre o risco de você acordar, né? Mas é possível que você não consiga perceber claramente se você está dormindo ou se você está acordado. Seria isso. Então, lendo só o que a gente sublinhou, não há indício, ou seja, não há prova, por cujo meio se possa distinguir, se possa diferenciar a vigília do sono. Então, não há prova de quando não há prova para você diferenciar de quando você está dormindo e de quando você está acordado. Vamos para a sexta agora. Ele vai dizer o seguinte, fazendo a leitura geral. Suponhamos agora, pois, que estamos adormecidos e que todas essas particularidades, a saber, que abrimos os olhos, que mexemos a cabeça e que estendemos as mãos e coisas semelhantes, são apenas falsas ilusões. E pensemos que talvez nossas mãos ou nosso corpo todo não são tais como os vemos. Entretanto,
é preciso ao menos confessar que as coisas nos são representadas durante o sono, é preciso ao menos confessar que as coisas que nos são representadas durante o sono são como quadros e pinturas, que não podem ser formados senão à semelhança de algo real e verdadeiro. E que, assim, pelo menos, essas coisas gerais, a saber, olhos, cabeça, mãos e todo o resto do corpo, não são coisas imaginárias, mas verdadeiras e existentes. Na verdade, mesmo os pintores, quando se esforçam com maior artifício em representar sereias e sátiros por formas bizarras e extraordinárias, não lhes podem, contudo, atribuir formas e naturezas inteiramente novas, mas fazem apenas certa mistura e composição dos membros de diversos animais. Ou então, se talvez sua imaginação for suficientemente extravagante para inventar algo de tão novo que jamais tenhamos visto coisa semelhante, e que assim sobra nos represente uma coisa puramente fictícia e absolutamente falsa, certamente pelo menos as cores com que eles a compõem devem ser verdadeiras. Então, sublinhando agora as partes principais. Suponhamos agora, pois, que estamos adormecidos. Então, vamos supor que, na verdade, agora você está sonhando que você está tendo uma aula de filosofia no YouTube. E que todas essas particularidades, a saber, que abrimos os olhos, que mexemos a cabeça e que estendemos as mãos e coisas semelhantes, são apenas falsas ilusões. E que essas particularidades são apenas falsas ilusões. E pensemos que talvez nossas mãos ou nosso corpo todo não são tais como os vemos. Então imagine que você está apenas sonhando agora. Entretanto, é preciso ao menos confessar que as coisas que nos são representadas durante o sono são como quadros e pinturas, que não podem ser formados senão à semelhança de algo real e verdadeiro. Então, as coisas que nos são representadas durante o sono são como quadros e pinturas que não podem ser formados senão à semelhança de algo real e verdadeiro. Então, a pizza que você vê lá no seu sonho, o hambúrguer, eles têm como base uma pizza verdadeira, um hambúrguer verdadeiro, um hambúrguer da realidade. E que assim, pelo menos, essas coisas gerais, a saber, olhos, cabeça, mãos e todo o resto do corpo, não são coisas imaginárias, mas verdadeiras e existentes. Na verdade, mesmo os pintores, quando se esforçam com maior artifício em representar sereias e sátiros, então, uma sereia, por exemplo, ela não existe na realidade, mas ela é formada por coisas que existem, é isso que ele vai falar. Uma sereia é formada do tronco para cima, pela parte do corpo de uma mulher e do tronco para baixo pela de um peixe, não é isso? Então, na verdade, mesmo os pintores, quando se esforçam com maior artifício em representar sereias e sátiros por formas bizarras e extraordinárias, não lhes podem, contudo, atribuir formas e naturezas inteiramente novas. A sereia é feita de coisas que existem. Assim também o minotauro. Então, atribuir formas e naturezas inteiramente novas, mas fazem apenas certa mistura e composição dos membros de diversos animais. Ou então, se talvez sua imaginação for suficientemente extravagante para inventar algo de tão novo que jamais tenhamos visto coisa semelhante, então mesmo se o pintor, se o artista inventar uma coisa que nunca foi vista e que nem é feita por partes de coisas que já foram vistas, aí ele vai falar, e que assim sobra nos represente uma coisa puramente fictícia, absolutamente falsa, mesmo nessa situação que algo é totalmente novo, vai ter algo que a gente já conhece. E ele vai explicar isso aqui nas duas últimas linhas. Ele vai falar, certamente, pelo menos as cores com que eles a compõem devem ser verdadeiras. Então, tudo aquilo que tem no sonho, mesmo que a gente esteja sonhando algo, melhor dizendo, mesmo que nós estejamos sonhando, a gente tem por base algo que tem uma certa verdade, que é um pouco verdadeiro.
Então, lendo apenas aquilo que a gente sublinhou, na sexta seção, suponhamos agora, pois, que estamos adormecidos. Então, essas particularidades são apenas falsas ilusões. Coisas que nos são representadas durante o sono não podem ser formados senão a semelhança de algo real e verdadeiro. Então, você está sonhando agora, suponha isso. Você está sonhando, isso tudo que você está vendo são falsas ilusões, mas isso tem por base algo verdadeiro. Vamos para a sétima seção. E pela mesma razão, embora essas coisas gerais, a saber, olhos, cabeça, mãos e outras semelhantes, possam ser imaginárias, é preciso confessar, entretanto, que há coisas ainda mais simples e mais universais que são verdadeiras e existentes, de cuja mistura, nem mais nem menos que daquela de algumas cores verdadeiras, são formadas todas essas imagens das coisas que residem em nosso pensamento, quer verdadeiras e reais, quer fictícias e fantásticas. Desse gênero de coisas é a natureza corpórea, em geral, e sua extensão. Também a figura das coisas extensas, sua quantidade ou grandeza e seu número, como também o lugar onde estão o tempo que mede sua duração e outras coisas semelhantes. Então, vamos ver se tem alguma coisa que dá para a gente sublinhar aqui, que parece que ele está dando só exemplo. E lembrando, exemplo não é coisa principal, normalmente. Exemplo é só um exemplo. O que é principal é o conceito. Tá? Então, na sétima seção. E pela mesma razão, embora essas coisas gerais, a saber, olhos, cabeça, mãos e outras semelhantes possam ser imaginárias, ou seja, você pode estar apenas sonhando que você está vendo sua mão. Então, embora tudo isso possa ser imaginário, é preciso confessar, entretanto, que há coisas ainda mais simples e mais universais que são verdadeiras e existentes. Então, é preciso confessar que há coisas ainda mais simples e mais universais que são verdadeiras e existentes, de cuja mistura, nem mais nem menos que daquela de algumas cores verdadeiras, são formadas todas essas imagens das coisas que residem em nosso pensamento, quer verdadeiras e reais, quer fictícias e fantásticas. Então ele fala que apesar da gente poder duvidar de muitas coisas, existem algumas coisas que são simples e mais universais também, ou seja, que valem para todo mundo, que essas coisas podem ser verdadeiras. E ele vai falar mais à frente que coisas podem ser essas. Desse gênero de coisas é a natureza corpórea em geral e sua extensão. Também a figura das coisas extensas, sua quantidade ou grandeza e seu número, como também o lugar onde estão, o tempo que mede sua duração e outras coisas semelhantes, ok? Então, lendo apenas aquilo que a gente sublinhou, é preciso confessar que há coisas ainda mais simples e mais universais que são verdadeiras e existentes. Oitava. É por isso que talvez daí não concluamos mal se dissermos que a física, a astronomia, a medicina e todas as outras ciências dependentes da consideração das coisas compostas são muito duvidosas e incertas, mas que a aritmética, a geometria e as outras ciências dessa natureza, que não tratam senão de coisas muito simples e muito gerais, sem muito se inquietarem sobre se elas existem na natureza ou não existem, contém alguma coisa de certo e indubitável. Com efeito, quer eu esteja acordado, quer esteja dormindo, 2 e 3 somados formarão sempre o número 5, e o quadrado nunca terá mais que 4 lados. E não parece possível que verdades tão manifestas possam ser suspeitas de alguma falsidade ou incerteza. Então, sublinhando agora as ideias principais. É por isso que talvez daí não concluamos mal se dissermos que a física, a astronomia e a medicina e todas as outras ciências, dependentes das considerações das coisas compostas. O que são coisas compostas? São coisas que precisam de outras para se formarem. Então, essa caneta aqui, ela precisa de várias outras coisas para se formarem. Ela precisa do material do bico da caneta, ela precisa do plástico, do vidro, ela precisa da tinta, ela precisa da cor.
Então o Descartes ele não está querendo trabalhar com essas coisas que são compostas, mas sim com aquelas coisas mais simples. Por exemplo, só a cor. Imagine só a cor azul. Só a cor azul. Então isso é uma coisa um pouco mais simples, ok? A medicina e todas as outras ciências dependentes da consideração das coisas compostas são muito duvidosas e incertas, ou seja, física, astronomia, medicina, elas são duvidosas, você pode duvidar delas. Mas que a aritmética, a geometria, ou seja, matemática e as outras ciências dessa natureza, que não tratam senão de coisas muito simples e muito gerais, sem muito se inquietarem sobre se elas existem na natureza ou não existem, contém alguma coisa de certo e indubitável. Então, o que ele está tentando falar aí? Ele está tentando falar que, vou colocar um sinal de menos aqui, tá? Então, física, astronomia e medicina, você vai deixar de lado. Por quê? Porque ela é feita de coisas compostas. E ao ser feita de coisas compostas, você pode duvidar delas. Exemplo. Você vai criar uma vacina. Então, você vai criar uma vacina e você vai ter que analisar qual a implicação daquela vacina nos idosos, nas crianças, nos adultos, nas pessoas que têm gripe, nas pessoas que têm febre. Então você vai analisar cada coisa, cada situação. Então isso já é algo um pouco mais composto. Aquela própria vacina ela vai ser feita de várias outras substâncias, ok? A matemática não. A matemática e a geometria, que é que eu vou colocar o sinal de mais, por quê? Porque a aritmética e a geometria vai ter coisas que você não pode duvidar. Vamos supor que isso aqui que eu esteja desenhando, ó, é um quadrado. Isso que você está vendo aqui é um quadrado, tá? Que está um pouco torto. Vamos supor que isso aqui seja um quadrado. Você está olhando aqui que esse quadrado, que é algo lá da geometria, né? Ele tem 4 lados. Pronto, isso é uma coisa simples. O quadrado tem 4 lados. Ponto, acabou. Se você fechar os olhos, se você sonhar com um quadrado, quantos lados vai ter esse quadrado? 4 lados. Percebam, como não tem importância se esse quadrado aqui ele existe ou não na natureza. Um quadrado perfeito, com os 4 lados exatamente iguais, não importa. E ele fala bem aqui, ó, aritmética, geometria e as outras ciências dessa natureza, que não tratam senão de coisas muito simples e muito gerais, sem muito se inquietarem sobre se elas existem na natureza ou não existem. Tá? Contém alguma coisa de certo e indubitável. Então, por exemplo, se eu coloco para você aqui 1 mais 1, a questão é, 1 mais 1 é igual a 2, você poderia colocar aqui 2 dedos, né? Então, 1 mais 1 é igual a 2. Ok, você tem um 2, mas a questão é, para isso aqui ser 2, para isso aqui ser 2, para eu ter esse 1, e para eu ter esse 1, qual a condição disso? Vamos tentar imaginar em termos de régua. Pegue 1 centímetro. 1 centímetro mais 1 centímetro. 2 centímetros, ok? A questão é, aquela medida que está lá na régua, ela é exatamente compatível? Ela é exatamente igual? Aquele espaço que tem entre 0 e 1 centímetro é o mesmo espaço que tem entre 1 e 2 centímetros? Se você pegar um microscópio, você vai ver que a régua está errada. Se eu digo que eu meço 1,70, se você for medir de forma mais precisa, você vai ver que a minha medida, na verdade, é 1,7089334 e assim sucessivamente. Ok? Então, a ideia é que esse 1 mais 1 aqui, que dá 2, ele não se importa muito se isso existe na realidade ou não. Se existem duas coisas iguais na realidade ou não. É claro, existe alguma diferença entre 1 e 1? Não, não existe uma diferença entre 1 e 1. Mas aqui, vou dar um exemplo. Existe uma diferença entre, vamos supor que seja a mesma cor. Existe uma diferença de tamanho entre essas duas canetas?
Existe. Existe. Se você pegar um microscópio, novamente falando, se você pegar um microscópio e for medir, você vai ver que tem uma que é um pouco maior do que a outra. Portanto, na natureza não existe um mais um. Na natureza existe 1 mais 1,1 mais 0,9. Seria isso. Sendo que não é 0,9, é 0,9, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Tá? Só que você não leva em conta isso na matemática. Mas a questão é, você pode duvidar de que 1 mais 1 é 2? Na matemática, na sua mente, você pode duvidar disso? Não. A matemática não liga muito para a ideia de se o número 1 existe ou não na realidade. Tá? Então, com efeito, quer eu esteja acordado, quer eu esteja dormindo, 2 e 3 somados formarão sempre o número 5. Então, com efeito, quer eu esteja acordado, quer eu esteja dormindo, 2 e 3 formarão sempre o número 5. E o quadrado nunca terá mais que 4 lados. E não parece possível que verdades tão manifestas possam ser suspeitas de alguma falsidade ou incerteza. Então a gente já está vendo que existem certas coisas que acontecem tanto quando nós estamos acordados, quando nós estamos dormindo. Exemplo de uma coisa que é certeza, a matemática. As explicações da matemática. Por quê? Porque elas são coisas simples. E eu pergunto para vocês, dependem dos sentidos? 1 mais 1 é igual a 2. Depende dos sentidos? Não, depende da sua visão. Você precisa ver o número 1 e depois outro número 1 para você saber que aquilo ali é 2? Não, se você fechar os olhos, você consegue saber que 1 mais 1 é 2. Então, 9. Há muito tempo, entretanto, que tenho em meu espírito certa opinião de que há um Deus que pode tudo e por quem fui criado e produzido tal como eu sou. Ora, quem me poderá assegurar que esse Deus não tenha feito, que não haja nenhuma terra, nenhum céu, nenhum corpo extenso, nenhuma figura, nenhuma grandeza, nenhum lugar, e que, não obstante eu tenho sentimentos de todas essas coisas, e que tudo isso não me parece existir de modo diferente daquilo que vejo. E mesmo como por vezes julgo que os outros se enganam até nas coisas que pensam saber com a maior certeza, pode ocorrer que ele tenha desejado que eu me engane todas as vezes em que me faço a adição de 2 e 3, ou em que conto os lados de um quadrado, ou em que julgo alguma coisa ainda mais fácil, se é que se pode imaginar algo mais fácil que isso. Pode até ser que Deus não tenha querido que eu seja decepcionado desta maneira, pois ele é considerado soberanamente bom. Todavia, se repugnasse a sua bondade, ter me feito tal que eu me enganasse sempre, pareceria também ser-lhe absolutamente contrário permitir que eu me engane algumas vezes. E, no entanto, não posso duvidar de que ele não permita. Tá? Então, vamos tentar ver se tem algo para a gente sublinhar, que tem a ver com a nossa reflexão. Há muito tempo, entretanto, que tenho no meu espírito certa opinião de que há um Deus que pode tudo e por quem fui criado e produzido tal como sou. Ora, quem me poderá assegurar que esse Deus não tenha feito? Acredito que não tenha feito algo que não haja nenhuma terra, nenhum céu, nenhum corpo extenso, nenhuma figura, nenhuma grandeza, nenhum lugar, e que, não obstante, eu tenha os sentimentos de todas essas coisas, e que tudo isso não me pareça existir de modo diferente daquele que vejo. E mesmo como, por vezes, julgo que os outros se enganam até nas coisas que pensam saber com a maior certeza, pode ocorrer que ele tenha desejado que eu me engane todas as vezes em que faço a adição de 2 e 3, ou em que conto os lados de um quadrado, ou em que julgo alguma coisa ainda mais fácil, se é que se pode imaginar algo mais fácil que isso. Pode até ser que Deus não tenha querido que eu seja decepcionado desta maneira, pois ele é considerado soberanamente bom. Todavia, se eu repugnasse a sua bondade, ter me feito tal que eu me enganasse sempre, pareceria também ser absolutamente contrário permitir que eu me engane algumas vezes. E, no entanto, não posso duvidar de que ele não permita. Então, aqui ele está só fazendo algumas reflexões sobre a ideia de criação de Deus e qual a relação disso com teoria do conhecimento.
Só que isso não vai interessar muito aqui pra gente nesse momento. Vamos para a seção 10. Haverá talvez aqui pessoas que preferirão negar a existência de um Deus tão poderoso a acreditar que todas as outras coisas sejam incertas. Não lhes resistamos no momento e suponhamos em seu favor que tudo que é dito aqui de um Deus seja uma fábula. Entretanto, de qualquer forma, que suponham que eu tenha chegado ao estado e ao ser que possuo, quer o atribuam a algum destino ou fatalidade, quer o refiram ao acaso, quer queiram que isso seja por uma contínua série e ligação entre coisas, é certo que, visto que falhar e enganar-se é uma espécie de imperfeição, quanto menos poderoso for o autor a que atribuírem minha origem, tanto mais será provável que eu seja de tal modo imperfeito que me engane sempre. A tais razões nada tenho, por certo, a responder, mas sou forçado a confessar que, de todas as opiniões que no passado receberem minha crença por verdadeiras, não há sequer uma da qual não possa agora duvidar, não por alguma desconsideração ou leviandade, mas por razões muito fortes e maduramente consideradas. De sorte que é necessário que eu interrompa e suspenda daqui para frente meu juízo sobre tais pensamentos, e que não lhes dê mais crédito do que daria às coisas que me parecem evidentemente falsas, se desejo encontrar algo de constante e de seguro nas ciências. Então, não sei se vocês perceberam, parece que aqui no final dessa seção 10, ele está retomando lá a seção 1, tá? Mas vamos reler aqui e sublinhar as partes mais importantes. Haverá talvez aqui pessoas que preferirão negar a existência de um Deus tão poderoso a acreditar que todas as outras coisas sejam incertas. Não lhes resistamos no momento e suponhamos em seu favor que tudo que é dito aqui de um Deus seja uma fábula. Entretanto, de qualquer forma que suponham que eu tenha chegado ao estado e ao ser que possuo, quer o atribuam a algum destino ou fatalidade, quer o refiram ao acaso, quer queiram que isso seja por uma contínua série e ligação entre coisas, é certo que, visto que falhar e enganar-se é uma espécie de imperfeição, o que é imperfeição? Aquilo que não é perfeito. Então, visto que falhar e enganar-se é uma espécie de imperfeição, quanto menos poderoso for o autor a que atribuírem minha origem, tanto mais será provável que eu seja de tal modo imperfeito que me engane sempre. A tais razões nada tenho por certo a responder, mas sou forçado a confessar que, de todas as opiniões que no passado recebera em minha crença por verdadeiras, então, vamos sublinhar essa parte aqui, de todas as opiniões que no passado recebera em minha crença por verdadeiras, não há sequer uma da qual não possa agora duvidar. Não por alguma desconsideração ou leviandade, mas por razões muito fortes e maduramente consideradas. De sorte que é necessário que eu interrompa e suspenda. Então ele vai falar uma coisa muito importante agora. De sorte que é necessário que eu interrompa e suspenda daqui para frente meu juízo sobre tais pensamentos. Que pensamentos? Esses pensamentos aqui, que ele se referia que no passado ele acreditava que eram verdadeiros. Então ele tem que suspender tudo isso, ou seja, deixar suspenso. Então é necessário que eu interrompa e suspenda daqui para frente meu juízo sobre tais pensamentos e que não lhes dê mais crédito do que daria às coisas que me parecem evidentemente falsas, se desejo encontrar algo de constante e de seguro nas ciências. Então, se desejo encontrar algo de constante. Tá? Então, lendo só aquilo que a gente marcou. De todas as opiniões que no passado receberem minha crença por verdadeiras, não há sequer uma da qual não possa agora duvidar. É necessário que eu interrompa e suspenda daqui para frente meu juízo sobre tais pensamentos, se desejo encontrar algo de constante. Então, voltando ao exemplo lá que a Terra está parada. Então, antigamente, quando a gente era criança, a gente acreditava que a Terra estava parada. Então, acreditando que a Terra
está parada, você vai ter vários outros conhecimentos. Você vai acreditar que as estrelas estão se movendo também. E assim sucessivamente, você vai criar uma ciência a partir da ideia de que a Terra está parada. Então a Terra está parada e todos os outros astros giram ao redor da Terra. O que era uma ideia antiga, lá do Ptolomeu, lá da antiguidade, que acreditavam que a Terra estava parada, que a Terra era o centro do universo. Então, a ideia de que a Terra é o centro do universo vai servir de base para toda uma astronomia que vai ter isso como princípio, de que a Terra é o centro. Se você vai e destrói a ideia de que a Terra é o centro, o que vai acontecer com todos aqueles outros conhecimentos? Eles vão ser destruídos também. É o velho exemplo do edifício com vários andares e do fundamento dele. Ok? Então, se você duvida das coisas, então é necessário que você suspenda o seu juízo a partir de agora em relação a essas coisas. Você vai suspender o seu juízo e buscar uma nova coisa, um novo fundamento. Ou seja, algo que você encontra como constante, que ele coloca aqui no final. Vamos aqui para o 11. Não é, porém, suficiente ter feito tais considerações. É preciso ainda que eu cuide de lembrar-me delas, pois essas opiniões antigas e ordinárias ainda retornam com frequência a meu pensamento. A longa e familiar convivência que tiveram comigo deu-lhes o direito de ocuparem meu espírito contra meu desejo e de se tornarem quase que senhoras de minha crença. E jamais me desacostumarei de concordar com isso e de confiar nelas, enquanto as considerar tais como são efetivamente, a saber, como duvidosas de alguma maneira, como acabamos de mostrar, e igualmente muito prováveis. De modo que se tem muito mais razão em acreditar nelas que em negá-las. Eis porque penso que me utilizarei delas para, mais prudentemente, se, tomando o partido contrário, empregar todos os meus cuidados e enganar-me a mim mesmo, fingindo que todos esses pensamentos sejam falsos e imaginários, até que, tendo equilibrado meus prejuízos, de tal modo que não possam fazer pender minha opinião mais para um lado que para o outro, meu juízo não seja mais, daí por diante, dominado por maus usos e desviado do reto caminho que pode conduzi-lo ao conhecimento da verdade. Estou seguro, mesmo assim, de que não pode haver perigo nem erro nesta via, e de que eu não poderia hoje aceder em demasia à minha desconfiança, visto que não se trata no momento de agir, mas somente de meditar e de conhecer. Então vamos tentar sublinhar agora. Não é, porém, suficiente ter feito tais considerações. É preciso ainda que eu cuide de lembrar-me delas, pois essas opiniões antigas e ordinárias ainda retornam com frequência a meu pensamento. A longa e familiar convivência que tiveram comigo deu-lhes o direito de ocuparem meu espírito contra meu desejo e de se tornarem quase que senhoras de minha crença. E jamais me desacostumarei de concordar com isso e de confiar nelas, enquanto ao considerar tais como são efetivamente, a saber, como duvidosas de alguma maneira, como acabamos de mostrar, igualmente muito prováveis. De modo que se tem muito mais razão em acreditar nelas que em negá-las. Eis porque penso que me utilizarei delas, mais prudentemente, se tomando partido contrário, em empregar todos os meus cuidados em enganar-me a mim mesmo, fingindo que todos esses pensamentos sejam falsos e imaginários. Então, o que ele vai fazer a partir de agora, que a gente vai sublinhar agora? Fingindo que todos esses pensamentos, aqueles pensamentos que ele teve até então, as opiniões, sejam falsos e imaginários, até que, tendo equilibrado meus prejuízos de tal modo que não possam fazer pender minha opinião mais para um lado que para o outro, meu juízo não seja mais, daí por diante, dominado por maus usos e desviado do reto caminho que pode conduzi-lo ao conhecimento da verdade. Estou seguro, mesmo assim, de que não pode haver perigo nem erro nesta via, e de que eu não poderia hoje aceder em demasia à minha desconfiança, visto que não se trata no momento de agir, mas somente de meditar e conhecer. Então, o que ele vai fazer a partir de agora, que a gente sublinhou aí? Fingir que todos esses pensamentos sejam falsos e imaginários.
Ou seja, ele vai fingir que tudo aquilo que vem da visão, do olfato, dos sentidos, da experiência, todas aquelas opiniões que ele tinha antes, tudo isso é algo falso e imaginário. Novamente, por que ele quer fazer isso? Porque ele quer destruir todas essas coisas para colocar uma outra no lugar, mas uma outra que seja algo mais fundamentado, alguma certeza. Suporei, pois, que não há um verdadeiro Deus, que é a soberana fonte da verdade, mas certo gênio maligno, não menos ardiloso e enganador que poderoso, que empregou toda a sua destreza em enganar-me. Pensarei que o céu, o ar, a terra, as cores, as figuras, os sons e todas as coisas exteriores que vemos não passam de ilusões e enganos. Não passam de ilusões e enganos de que ele se serve para surpreender minha credulidade. Considerar-me-ei a mim mesmo como não tendo mãos, olhos, carne ou sangue, como não tendo sentido algum, mas acreditando falsamente ter todas essas coisas. Permanecerei obstinadamente apegado a esse pensamento, e se por esse meio não estiver em meu poder chegar ao conhecimento de alguma verdade, pelo menos está a meu alcance suspender meu juízo. Eis porque prestarei atenção cuidadosamente para não receber em minha crença nenhuma falsidade, e prepararei tão bem meu espírito contra todas as armadilhas desse grande enganador, que, por poderoso e ardiloso que seja, não poderá jamais impor-me nada. Então ele está opondo aqui o Deus, que, claro, Deus, segundo o pensamento aqui do Descartes, vai trazer sempre a verdade. Mas o Descartes percebe que tem alguém que engana ele. E aí ele fala que é o gênio maligno. Mas vamos ver se tem algo aqui que é muito importante para a gente, que nós podemos sublinhar, que tem relação com a teoria do conhecimento e com o racionalismo. E com essa dúvida que nós temos dos sentidos, que o Descartes está fazendo. Suporei, pois, que não há um verdadeiro Deus, que é a soberana fonte da verdade, mas certo gênio maligno, não menos ardiloso e enganador que poderoso, que empregou toda a sua destreza em enganar-me. Pensarei que o céu, o ar, a terra, as cores, as figuras, os sons e todas as coisas exteriores que vemos não passam de ilusões. Então eu vou sublinhar isso aqui, mas na verdade, isso que ele está falando, que ele vai tomar todas essas coisas, céu, ar, terra, as cores, as figuras, tudo isso como ilusões, isso aqui é só o desdobramento do que a gente já tinha sublinhado lá no 11, que a gente sublinhou, que todos esses pensamentos sejam falsos e imaginários. Que pensamentos são esses? Por exemplo, céu, ar, a terra, as cores, ok? Então, todas essas coisas não passam de ilusões e enganos de que ele se serve para surpreender minha credulidade. Considerar-me-ei a mim mesmo como não tendo mãos, olhos, carne ou sangue, como não tendo sentido algum. Considerar-me-ei como não tendo sentido algum. Ele não tem visão, audição. Então, vamos supor que você não seja isso, que você não seja os seus sentidos, que você não seja a sua visão, o seu paladar, o seu olfato, que você não seja só uma pessoa que está vendo as coisas. O que você seria? Então, vamos supor que você não tenha sentido algum, como ele está colocando aqui, mas acreditando falsamente ter todas essas coisas. Permanecerei obstinadamente apegado a esse pensamento, e se por esse meio não estiver em meu poder chegar ao conhecimento de alguma verdade, ao menos está a meu alcance suspender meu juízo. Então, mesmo que você não chegue a uma verdade, você vai saber que você não está mais sendo enganado, porque você suspendeu o seu juízo, o seu conhecimento. A partir de agora você não vai produzir mais conhecimento, se não for um conhecimento totalmente seguro. Eis porque prestarei atenção cuidadosamente para não receber em minha crença nenhuma falsidade, e prepararei tão bem meu espírito contra todas as armadilhas desse grande enganador que... Qual é esse grande enganador? O gênio maligno, lá do começo. Contra todas as armadilhas desse grande enganador que, por poderoso e ardiloso que seja, não poderá jamais impor-me nada. Então ele quer encontrar algo que seja tão forte, tão seguro, que não possa sucumbir nem a um gênio maligno. Então, só lendo aqui aquilo que a gente sublinhou no 12. Pensarei que o céu, o ar e a terra, as cores, as figuras, os sons e todas as coisas exteriores,
as coisas que estão fora, que vemos não passam de ilusões, ou seja, são mentiras. Considerar-me-ei, ou seja, eu me considerarei como não tendo sentido algum. Então imagine que você não tem nenhum sentido. Imagine que você perde a sua visão, você perde a sua audição, que você perde o seu olfato, que você perde o seu paladar, que você perde sua sensibilidade no tato. As pessoas tocam em você e você não sente nada. Vocês sabem, né, que algumas pessoas você aperta e elas não têm sensibilidade à dor, né? Você pode apertar à vontade, que ela não vai sentir dor. Então, imagine que você não tem absolutamente nada disso, que você tenha quase um estado vegetativo. O que permanece em você? O que ainda tem em você que faz de você ainda um ser humano? A gente vai descobrir isso agora. 13. Ocorre que esse projeto é penoso e trabalhoso, e certa preguiça me empurra impiedosamente para o ritmo de minha vida ordinária. E tal como um escravo que desfrutava durante o sono de uma liberdade imaginária, tão logo começa a suspeitar de que sua liberdade seja apenas um sonho, teme ser despertado e conspira com essas ilusões agradáveis para ser mais longamente enganado, assim eu reincido insensivelmente por mim mesmo em minhas antigas opiniões e receio despertar dessa sonolência, de medo de que as vigílias laboriosas que se sucederiam à tranquilidade desse repouso, em vez de me trazerem alguma claridade ou alguma luz no conhecimento da verdade, não fossem suficientemente para aclarar todas as trevas das dificuldades que acabam de ser levantadas. Então vamos ver se tem alguma coisa importante para a gente sublinhar. Ocorre que esse projeto, de abandonar todas as coisas e descobrir algo que é certo e verdadeiro. Ocorre que esse projeto é penoso e trabalhoso, e certa preguiça me empurra impiedosamente para o ritmo de minha vida ordinária. E tal como um escravo que desfrutava durante o sono de uma liberdade imaginária, tão logo começa a suspeitar de que sua liberdade seja apenas um sonho, teme ser despertado e conspira com essas ilusões agradáveis para ser mais longamente enganado, assim eu reincido insensivelmente por mim mesmo em minhas antigas opiniões, e receio despertar dessa sonolência, de medo que as vigílias laboriosas que se sucederiam à tranquilidade desse repouso, em vez de me trazerem alguma claridade ou alguma luz no conhecimento da verdade, não fossem suficientes para aclarar todas as trevas das dificuldades que acabam de ser levantadas. Então ele está só tentando dar um exemplo afirmando o seguinte: olha, ok, a gente vai tentar parar de ficar se enganando, mas eu não estou falando que a verdade ela será algo prazeroso. Não sei se vocês já assistiram o filme Matrix. Então, quando o cara ele sai da Matrix, aí ele começa a sentir mais dor, aí ele começa a ter mais sofrimento. É assim durante a própria vida, né? Quem é mais feliz, as crianças ou os adultos? As crianças. Por que as crianças são mais felizes? Porque elas não têm conhecimento das dores e dos sofrimentos do mundo. Elas não conhecem o que é fome no mundo, elas não sabem que as outras pessoas sofrem, elas não têm conhecimento disso, elas são ingênuas. Então o que ele está falando é: a gente vai tentar descobrir a verdade, mas essa verdade pode não ser tão boa assim, mas é melhor a gente ter essa verdade do que a gente continuar se enganando no nosso sonho, mesmo que o nosso sonho seja maravilhoso. Okay? Então, a ideia é de que aquilo que vai ser verdadeiro é a ideia do eu penso, é a ideia da razão. Então você vai poder duvidar de tudo, só que depois ele vai afirmar, você não vai poder duvidar de que você pensa. Só que nesse primeiro momento, nessa primeira meditação, eu queria colocar apenas para vocês em relação a esse primeiro movimento dele de começar a duvidar de todas as coisas. Em síntese, o que ocorreria? Tente imaginar que sempre você está sonhando. Se sempre você está sonhando, significa que você sempre está se enganando. E a partir disso, é necessário você tentar investigar o que é verdadeiro. Qual é a certeza das coisas. E a gente viu isso lá na aula sobre Descartes, né? Na aula sobre Descartes nós vimos que podemos duvidar de todas as coisas? Podemos. Mas a gente não pode duvidar de uma coisa. O que a gente não pode duvidar?
de que a gente duvida. Se você falar assim, será se eu estou duvidando? O que você já está fazendo? Você já está duvidando. Então você não pode duvidar de que você está duvidando. Duvidar é a mesma coisa que pensar. Então, novamente, você não pode duvidar de que você está duvidando. Ou seja, você não pode duvidar de que você está pensando. Ou seja, você está sempre pensando. Ou seja, quando você está sonhando, você está pensando também? Está. Quando você está acordado, você está pensando? Está. Qual é a conclusão do Descartes? É que eu posso duvidar de que eu existo como alguém que tem carne e osso, alguém que tem sentidos, mas eu não posso duvidar de uma coisa, que eu existo como algo ou alguém que pensa. Então, qual é a essência do ser humano? Aquele exemplo que eu dei para vocês, de uma pessoa que vive quase em estado vegetativo, que ela não tem tato, não tem visão, não tem audição, não tem nenhum sentido. O que permanece naquela pessoa? O pensamento. Se o pensamento não tiver mais naquela pessoa, se aquela pessoa não tiver mais nenhuma forma de pensamento, então ela perdeu a sua capacidade humana por excelência. Então a ideia do Descartes, a certeza que o Descartes encontra depois de abandonar tudo isso, depois de abandonar tudo aquilo que vem dos nossos sentidos é: eu penso, logo existo. Ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado, apesar de ter sido um pouco trabalhoso, né? Essa nossa leitura e aplicação do método, mas ele é algo que traz mais facilidade para você em futuras revisões. Então, por exemplo, depois você vai estudar para a prova esse texto, você não vai perder tempo lendo o texto todo novamente. Você lê só aquilo que você sublinhou, e percebam como é muito menos do que o texto todo. Você sublinha apenas as ideias principais, e nem todo parágrafo você vai ter ideias principais. Tá? Então, qualquer dúvida, comentário, vocês podem deixar aqui no YouTube mesmo, ou vocês podem mandar um e-mail, tá? Bem aqui em andrediogomusico@hotmail.com. Até a próxima aula.